Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o capítulo 24 de Mateus, especificamente os versículos 40 e 41, que dizem que um será levado, um será deixado, outro será levado, se isso aí se refere ao arrebatamento da igreja. Não, de maneira alguma. Mateus capítulo 24, o capítulo inteiro, está falando do remanescente judeu que ficará na terra durante a grande tribulação e irá testemunhar na terra. Por isso que nesse capítulo você encontra coisas como Jerusalém, sábado, que são coisas tipicamente relacionadas ao judeu. O termo levado, o verbo um será levado, outro será deixado, que você encontra nos versículos 40 e 41 de Mateus 24, nada tem a ver com arrebatamento. Muitos usam esses versículos como se fosse o arrebatamento, mas isso é tirado completamente do contexto, a passagem. O contexto é o assunto do qual o Senhor já vinha falando antes, ou seja, do que ele falava antes no versículo 39, do dilúvio. E o que aconteceu com o dilúvio que o Senhor fala ali? O dilúvio levou a todos. Levou o quê? Foi um ato judicial, morreram. A morte ceifou vidas no dilúvio. Os ímpios da terra foram mortos no dilúvio. Da mesma maneira, os ímpios que estiverem na terra, quando o Senhor Jesus voltar, durante a sua vinda para reinar, serão levados como pela morte. Permanecerão apenas os crentes, judeus e gentios dessa época posterior à época da igreja. Da mesma forma, então, quando Cristo vier para reinar no final da grande tribulação, a morte passará ceifando a muitos e levando a muitos. Os vivos é que entrarão no milênio com seu corpo natural. Não serão ressuscitados, será um corpo natural. Mas eles não serão cristãos como nós conhecemos hoje, como nós hoje chamamos cristãos. Não farão parte da igreja. A igreja terá sido levada para os céus uns 7 anos antes. Eles serão judeus ou gentios convertidos que se converterão durante a grande tribulação e que nunca antes escutaram o evangelho. Para isso, quando eles escutaram, eles puderam crer. Eu chamo a sua atenção para o fato de que Mateus 24, 14 está falando ali do evangelho do reino que será levado a todas as nações. Não é o evangelho da graça. Existem muitos que pensam hoje que o evangelho da graça precisa ser pregado no mundo inteiro para Cristo voltar. Não é assim. No momento em que o último eleito, antes da fundação do mundo, para fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, for salvo, Cristo virá buscar os que são seus, os santos celestiais. Aí então, cessa a pregação do evangelho da graça, que é pregado até hoje, da atual dispensação, desde que Cristo foi rejeitado como rei lá por Israel quando ele veio. Passou-se a pregar o evangelho da graça. Que evangelho da graça é esse? Crê no Senhor Jesus e será salvo. É o evangelho que os discípulos pregavam no começo da igreja. É o evangelho que nós pregamos hoje. O outro evangelho, o evangelho do reino, é o que João Batista pregava, os discípulos pregaram durante os evangelhos, o tempo dos evangelhos, e o Senhor Jesus também pregou. E qual era o moto desse evangelho? Qual era o slogan dele? Arrependei-vos que o reino está próximo. Esse é o evangelho do reino, pregado por João Batista, e vai voltar a ser pregado por um remanescente fiel de judeus que se converterão após o arrebatamento da igreja e serão perseguidos ferozmente. A ideia de que alguns crentes hoje, que pertencem ao corpo de Cristo, ficarão no mundo no dia do arrebatamento é completamente fora de questão. É errada, ela é falsa. Ela diz que alguns crentes menos espirituais não serão levados ao arrebatamento. Isso é bobagem. Bobagem da grande. E uma passagem só destrói completamente esse pensamento. Qual é a passagem? Por isso Deus desenviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 11 ao 12. Ou seja, aqueles que ouviram o evangelho na atual dispensação e não creram, não terão uma segunda chance, não vão se converter depois. Porque o próprio Deus fará com que eles creiam na mentira do diabo. Não deram crédito à verdade, Deus vai mandar a operação do erro para que creiam na mentira. Os que fazem parte da igreja hoje têm o Espírito Santo habitando em si. E o Espírito Santo, o Senhor prometeu que nunca seria tirado do crente.
Portanto, quando os crentes que creem no Senhor Jesus hoje, a igreja, o corpo de Cristo, for tirada da terra, o Espírito Santo vai junto. Ele não fica aqui, a igreja vai embora e fica aqui. Não. Ele vai junto, vai embora daqui. Toda a igreja será arrebatada. Todos os salvos, do mais forte ao mais fraco, do mais espiritual ao menos espiritual, desde que ele seja salvo por Cristo, ele tem o Espírito Santo. Cristo não deixará um pedaço da noiva aqui. Cristo não deixará um membro do seu corpo aqui. Hoje, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, como fala Paulo em Romanos. Ele nunca creu e nunca foi salvo. Por isso ele não tem o Espírito de Cristo. Apocalipse 12, também a sua outra dúvida, é se aquela mulher que é mencionada ali seria a igreja. Não. Essa é uma doutrina até católica, né? Que a mulher seria a igreja. A igreja só aparece em Apocalipse até o fim do capítulo 3. Terminou o capítulo 3, acabou a menção à igreja em Apocalipse. Ela vai voltar a aparecer no fim do livro de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. E entre uma coisa e outra, Deus vai tratar com Israel e com as nações, com os povos da terra. A mulher, portanto, de Apocalipse 12 é Israel. E o varão é Cristo, porque de onde veio o varão Israel? O varão Cristo? De Israel. Não veio da igreja. A igreja não deu à luz a Jesus, o varão. Não. Israel, sim, trouxe a salvação e dos judeus. Cristo é aquele que há de reger com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus, porque ele foi morto e ressuscitou, foi arrebatado para o seu trono, Apocalipse 12, 5. Então, ali a mulher não é a igreja, a mulher ali é Israel. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.